Olá, meu caro amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live diária da Reflexão Matinal, onde eu convido você para irmos em direção ao nosso coração para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, fazendo-as crescer, florescer e frutificar, pois são elas que nos alimentam, que nos impulsionam nesta longa jornada em busca da felicidade. Jornada essa que não começou na atual encarnação, não. Já tivemos centenas, milhares de encarnações sobre o planeta, nos 5 continentes também, em todas as raças. Já fomos brancos, negros, amarelos, peles vermelhas. Encarnamos como homem ou como mulher, dependendo da nossa necessidade e da programação encarnatória, como esclarece o Espiritismo, que diz mais. A felicidade está próxima de nós. Só que para colocá-la dentro do coração, precisamos arrancar dele a erva daninha dos vícios e defeitos. Então, nesta quarta-feira, dia 17 de dezembro, vamos colocar mãos à obra e, para nos auxiliar, nada melhor do que uma passagem dos Evangelhos. Hoje é da primeira carta de Paulo a Timóteo, onde ele diz o seguinte: palavra fiel é esta e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Vamos repetir esta frase de Paulo a Timóteo, que está na primeira epístola, porque ela tem um significado bastante profundo. Disse Paulo: palavra fiel é esta, e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Muita gente não compreende direito a profundidade ou aquilo que Jesus quis dizer, que nos veio através de Paulo, porque muita gente diz: aceita Jesus e está salvo. Será que está salvo mesmo? Vamos ver. É. Porque é digna de nota a afirmativa do apóstolo, asseverando que Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Para reconhecermos que salvar não significa arrebatar os filhos de Deus à lama da terra em que eles estão, de imediato, e colocá-los entre os anjos do céu. Quando dizem aceita Jesus que está salvo, nós sempre pensamos, tá, se eu aceitar Jesus eu vou para o céu. É, é esse o pensamento. E aí, o que acontece? Não temos o mesmo padrão de vida. Continuamos fazendo as mesmas coisas, continuamos tendo os mesmos pensamentos. E é importante a gente compreender que, logo após a passagem de Jesus sobre o planeta, ter estado entre nós, seres humanos, a fisionomia íntima dos homens, de modo geral, era a mesma do tempo que antecedeu a sua vida gloriosa e até hoje não mudou muito, não. Não é assim? Pois é. Porque na época mantinham-se os romanos no galope da conquista ao poder, os judeus permaneciam algemados a racismo infeliz, os egípcios desciam à decadência, os gregos demoravam-se sorridentes e impassíveis em sua filosofia recamada de dúvidas e prazeres. Se mudarmos os povos da antiguidade para os povos de hoje, nós vamos perceber a mesma coisa, não é? Os senhores continuaram senhores e os escravos prosseguiam escravos. Hoje, apesar de os países não terem mais escravos, no sentido literal do termo,
Todos nós somos escravos de alguma coisa. Atualmente, boa parte da população é escrava das redes sociais. Não deixa de ser uma escravidão. Mas, com a vinda de Jesus, o espírito humano lentamente está sofrendo uma profunda alteração. É que as criaturas, ao toque do exemplo de Jesus, ouvindo a sua palavra, acordavam para a verdadeira fraternidade. A redenção começou a clarear os obscuros caminhos da terra, renovando o semblante moral dos povos, iniciando esta renovação. Apesar de que existem povos que teimam em permanecer atrasados, não aceitam a renovação e não aceitam o Evangelho de Jesus. Preferem ficar sob o Código de Hammurabi, que deu de onde foram tiradas as leis da parte civil que Moisés instituiu para o povo. Enfim, hoje nós temos as constituições dos países que falam em igualdade de direitos e deveres, mas na prática a gente percebe que essa igualdade ainda não existe. Então, todos nós queremos a salvação, mas temos dificuldade de acordar para quê? Para a verdadeira fraternidade. Ainda falta muito para termos a fraternidade entre os povos. Então, como diz Paulo, Cristo veio para o mundo para salvar os pecadores. Ele nos deu o exemplo de o que fazer para nos reerguermos moralmente. Amar a Deus, amar ao próximo, perdoar, ser benevolente, são algumas coisas que nós ainda precisamos conquistar. Mas Jesus continua firme, como uma lâmpada, iluminando a escuridão da nossa alma. Um dia, cansados de sofrer, vamos levantar, colocar Jesus dentro do nosso coração, que vai nos ajudar a iluminar, a auxiliar o nosso semelhante, a agir de forma mais nobre. Então, a salvação, ela é um verbo ou um advérbio que combina muito bem com o verbo educar. Nós estamos no planeta para nos educar. A partir de quê? A partir do exemplo de Jesus. No momento que nós estamos educando, como Jesus, estamos sendo o exemplo para os outros. Pense nisso. Que tipo de exemplo você é para seu próximo? Para aquele que está na sua família, no seu mundo de relação, no seu local de trabalho, na sua comunidade. Você está colocando em prática os ensinamentos, os exemplos de Jesus? Se isso está acontecendo, parabéns. Se não, está na hora de começar esta autoeducação espiritual. Pense nisso e até amanhã, no amanhecer, com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá, então.